E o Ministério Público Federal denunciou 29 pessoas por corrupção e organização criminosa na Operação Furna da Onça, que revelou o mensalão da Alerj. Entre os denunciados estão 10 deputados e o ex-governador Sérgio Cabral, mais uma vez apontado como líder da organização que desviou só neste esquema mais de 75 milhões de reais. O ex-governador Sérgio Cabral é, mais uma vez, figura central num grande esquema de corrupção. Ele foi denunciado à Justiça Federal por corrupção ativa e organização criminosa. Outras 28 pessoas, entre deputados estaduais e assessores parlamentares, foram denunciados por corrupção passiva e também organização criminosa. São 10 os parlamentares. André Correia, do DEM, Edson Albertassi, do MDB, Chiquinho da Mangueira, do PSC, Coronel Jairo, do Solidariedade, o presidente afastado da Alerj, Jorge Pisciani, do MDB, Luiz Martins, do PDT, Marcelo Simão, do PP, Marcos Abraão, do Avante, Marcos Vinícius Nescau, do PTB e Paulo Melo, do MDB. Os procuradores afirmam que o ex-governador Sérgio Cabral ofereceu a esses políticos propinas pagas regularmente e cargos em órgãos públicos em troca de apoio na Assembleia Legislativa. Segundo a investigação, qualquer órgão público com contratos bancados pelo Estado era fatiado entre o grupo que indicava nomes para ocupar esses cargos. O Detran era o preferido dos políticos para as indicações. Eles disputavam entre si esses postos, eram brigas fratricidas, né, porque eles eram irmãos de Orcrim, então eles cobravam um dos outros esses postos, o que, enfim, é um pouco até inacreditável considerando a pequenez de um posto, né, de um cargo. Além de fatiar órgãos públicos, a denúncia afirma que Cabral pagava propina em dinheiro. O gráfico do Ministério Público Federal mostra a participação de cada um dos deputados denunciados no esquema, de 2011 a 2014. Paulo Melo é, de longe, o que teria recebido mais recursos, 30 milhões de reais. Ele era o responsável por repassar o dinheiro para os outros deputados. Depois, Jorge Pisciani, com 21%, 15 milhões e 700 mil. Nessa época, ele sequer tinha cargo na Alerj. Pisciani também fazia a distribuição do dinheiro do crime. Os valores recebidos pelos outros 8 deputados variam de 800 mil a mais de 5 milhões. O total, segundo o MPF, é de mais de 75 milhões de reais. Os procuradores afirmam que as provas são robustas. Eles começaram a investigação com informações de delações premiadas. Depois, confirmaram essas informações com documentos fornecidos pela Receita Federal, pelo COAF e pelos próprios doleiros que faziam parte do esquema. Há também centenas de e-mails como este do deputado André Correia para Afonso Munerá, ex-secretário de governo de Luiz Fernando Pezão. Mensagens que mostram o controle até de cargos administrativos, de salários menores. O deputado diz que já está no limite porque um funcionário do Detran em Valença, crítico dele e do governo, ainda não foi afastado. Neste e-mail de 2013, o deputado André Correia reclama com Edson Albertassi, dizendo que um acordo para preencher vagas em uma autarquia do governo foi descumprido e que vai pedir a substituição de funcionários de todos os locais onde ele, André Correia, foi o mais votado. Os procuradores deixaram claro que a corrupção sistêmica não afetou apenas as finanças públicas, mas a própria democracia, já que os denunciados foram eleitos com o uso da máquina pública e com o dinheiro da corrupção. São personagens que, ao longo de décadas, se acostumaram a viver essa relação de toma lá da cá, e a ideologia deles passou a ser a ideologia do dinheiro e do poder. Não havia nenhuma preocupação com a sociedade, enfim, com a população do Rio de Janeiro de um modo geral, que acabou ficando de joelhos para essa organização criminosa. Até hoje, pagamos um preço altíssimo por conta do legado que foi deixado com serviços deficitários, enfim, não há minimamente a prestação de um serviço essencial de forma adequada no Rio de Janeiro. E nós associamos essa realidade atual a essas mazelas que foram patrocinadas pelo esquema criminoso.